Ontem de manhã, no Café Cati, na rua General Torres, em Vila Nova de Gaia, não se falava de outra coisa. Sexta-feira passada, Manuel Lameiro esfaqueou Filomena, a esposa, e tentou o suicídio logo depois. A notícia veio nos jornais, mas a forma como este homem tratava a mulher já não era novidade para ninguém. Estava sempre a discutir, ele batia-lhe muito e depois metia-lhe panos para a boca dentro, para a moeda dela para ninguém se aperceber, os vizinhos nem nada. E depois punha a música muito alta, que é para ninguém se aperceber. Ela foi muito, ela foi sempre uma desgraçada. É uma santa de uma mulher, mas foi sempre uma desgraçada nas mãos daquele homem. E os vizinhos, sabendo disso, pelo menos a partir do momento que se aperceberam desse ambiente violento dentro de casa, nunca tentaram chamar a polícia? É assim, a gente dizia para ela chamar, mas ela tinha muito medo dele. Ele podia esfaquear, podia fazer tudo, que ela nem se mexia, ela tinha muito medo dele. E depois ele também é muito ciumento. Quer dizer, eu acho que aquilo é mesmo da cabeça dele. Ele é muito ciumento, então ela tinha que andar com camisolas até ao pescoço, não podia passar por uma pessoa, por exemplo, ele diz bom dia, se for homem, ele diz bom dia, ela não pode dizer. Tem que estar sempre com a cabeça agachada, não falar para ninguém, porque senão ele chega a casa, mata e comprado outra vez. É sempre assim, foi sempre a vida dela, sempre. Quem se apercebeu de tudo foi o marido de Joaquina, uma amiga cuja mãe estava a cargo da vítima. Ao início da tarde de sexta-feira, ele estava a passear o cão na rua quando se apercebeu dos apelos de socorro da vizinha e alertou a esposa. Foi quando eu desci as escadas sem óculos, toquei, demorou um bocado de tempo, mas ela lá se sentiu liberta dela e desceu-me devagarinho, toda ensanguentada. Eu não sabia que ela tinha a facada nas costas, pia muito inchada, os olhos muito pretos, os cabelos todos no ar. E eu disse, mano, o que é que te aconteceu? E ela disse-me assim, Quina, chama-me o 115 e chama-me o INEM e chama-me a polícia. Ele veio uma facada, foi aí que eu senti pessimamente mala. Então veio o INEM e ela disse, eu sou muito amiga dele, eu não merecia isto. O casal foi, entretanto, levado para o Hospital Eduardo Santos Silva, de Gaia. Marido e mulher estiveram internados em andares diferentes. Filomena está a recuperar de uma perfuração de um rim e no intestino. Já o marido foi ouvido por um juiz no sábado. Os jornais dizem que foi decretada prisão preventiva, mas, segundo os vizinhos, o juiz estará recuado na decisão por falta de provas. O juiz lhe deu prisão preventiva. Pelo que sei, o juiz foi lá ao hospital e deu-lhe liberdade condicional. Não é justo isso. Não é justo. Não é justo. Não é justo. Ele havia de ser detido, nem acho. Ela disse que não o queria mais a mim, ali. Disse que não o queria mais. Eu não o quero mais e isto é de lamentar, porque o que ele fez agora vai voltar a fazê-lo. Mesmo eu estou com um bocado de medo, porque assim, eu também insultei-o de frente ao INEM. Também insultei-o, disse que isso não era normal, porque um homem desses que não podia, tinha que ir preso, não podia ficar mesmo por causa dos filhos, não é? Porque quem faz à mãe faz aos filhos e faz a uma pessoa de fora. Agora imagina, a população toda virou-se contra ele, toda virou-se contra ele, insultá-lo, chamá-lo nomes e tudo. Ele quando vinha a sair com a polícia para fora da casa, toda a gente o insultou. Tinha pessoas que até disse, olha, se a mulher dele morresse, que o matava, disse na cara dele. Agora imagina, um homem destes que faz à mulher, faz a um vizinho, faz a qualquer pessoa. Tem crianças aqui que nem saem à rua com medo dele. No meio do desassossego provocado por este incidente estão os 4 filhos, 2 deles menores, que não se conformam com a atitude do pai e não o querem ver de volta em casa. Cabe agora a uma assistente social o encaminhamento do agressor. Enquanto isso, amigos e vizinhos simplesmente clamam por justiça. É a vez de acolhermos Paulo Santos. Olá, Paulo. Olá, Paulo. Infelizmente não é a primeira vez que falamos de violência doméstica. Há, pois, motivos para preocupação, porque este senhor está solto e nestes casos de violência doméstica a recorrência do ato é mais comum, é mais normal do que noutras ocasiões? A violência doméstica tem uma característica, é a proximidade entre o agressor e a vítima. E essa proximidade gera essa promiscuidade de uma maior propensão à agressão. Aliás, o próprio tipo legal de crime prevê essa situação ao ponto de, independentemente de qualquer medida de coação que afaste o agressor da vítima, também pode ser determinado por sentença esse mesmo afastamento.
Portanto, infelizmente, e cada vez mais estes são casos comuns, que não é alheia também o aumento geral da criminalidade e a alteração, eu diria que até a alteração da maneira de estar e sentir a sociedade, da própria população em geral. As coisas são diferentes, andamos todos muito mais angustiados, andamos todos mais nervosos e, portanto, as reações violentas podem despoltar-se de uma forma mais simples. Relativamente a outra questão que me parece aqui importante, o crime de violência doméstica é um crime que tem uma moldura penal, neste caso em concreto poderia ir até 10 anos, mas como há um outro crime aqui em causa, o que está aqui em causa é uma agressão, portanto é uma ofensa corporal grave e qualificada, o próprio tipo legal de crime diz que é aquela pena se não houver outra mais grave. E, portanto, pela ofensa corporal grave e qualificada, e é qualificada porquê? Porque revela uma especial censurabilidade. Não há aqui um homicídio porque a senhora não faleceu. Não faleceu, senão poderíamos chegar. Mas como é o cônjuge a praticar o crime sobre o outro, isto revela especial censurabilidade, o que pode ir uma pena até 12 anos aqui em concreto, numa situação destas em abstrato, porque relativamente ao caso em si, não o conheço ao ponto de poder emitir e não emitiria qualquer opinião sobre o caso em concreto, estando mesmo a correr nos tribunais. De qualquer das maneiras, em abstrato, é esta a situação. Sempre nos bateu, é muito ciumento e possessivo, mas nunca pensámos que ia tentar-se matar. Esta é uma afirmação da filha, uma das filhas mais velhas, portanto maior de idade, que também estão inscritas estas declarações na reportagem do jornal Correio da Manhã. Se toda a gente já pensava, ou constatava, melhor dizendo, que existia violência doméstica, não está na hora de todos nós mudarmos de comportamento e avisarmos as autoridades que alguma coisa de anormal se passa na casa de um vizinho, na casa de um familiar? Isso foi previsto até numa recente alteração legislativa ao crime de violência doméstica que o transformou em crime público. Inicialmente ele não era público, era um crime, portanto, não me recordo agora se era particular, se era semipúblico, mas a verdade é que para que o mesmo tivesse seguimento era necessário a apresentação da queixa, isto é, o impulso processual dependia do ofendido, daquele que foi agredido. Agora não, qualquer vizinho pode fazer, qualquer pessoa que veja indícios ou elementos que possam levar à configuração deste tipo de situação, deste crime, pode participá-los à polícia. E pode garantir o anonimato? Porque muitas vezes é o que obstaculiza um telefonema, o que faz com que haja algum receio em criar depois ali um problema com alguém que se conhece, com quem se cruza todos os dias. Através de um telefonema pode sempre garantir o anonimato e dizer à polícia, por razões de segurança não desejo identificar-me. Mas isso não impede que a polícia não esteja obrigada a atuar. E a partir do momento em que é instaurado o inquérito, isto é, que é feita uma participação policial e dá origem a um inquérito, ele já não pode parar por desistência da queixa. Tem que ir até ao final, porque a partir daí a ação penal é da responsabilidade do Estado, neste caso do Ministério Público, e que tem que seguir até final. Portanto, essa situação foi prevista exatamente porque a violência doméstica tem um alarde social muito grande atualmente, tem descambado em imensos homicídios e importa suster esta situação. Paulo, e não devia estar imediatamente assegurado o afastamento do agressor da vítima? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim, quer por força dos filhos, quer até por força dos filhos? Também? Dos filhos e a própria lei isto pode ser feito através de medidas de coação adequadas, porque é evidente que aqui há a tal promiscuidade de convívio. Se temos a vítima e o agressor juntos, é muito fácil voltar a acontecer, claro. Até porque a ordem natural, naquele caso em concreto, é a agressão. E a tendência é para se agravar, A tendência é para agravar. E agora vou-te matar porque assim já não vais fazer mais queixas de mim e mato-me a seguir. Bom, é isto que nós todos, a sociedade em geral, e o Poder Judicial e o Ministério Público em particular, e a lei em particular, têm a obrigação de tentar prevenir. Portanto, tem que ter uma conduta muito mais proativa para evitar, porque depois já é tarde. Porque depois é tarde, depois vamos fazer um funeral ou alguém fica incapacitado para o resto da vida. Isso já é tarde, tem que ser antes. E não podendo nunca esquecer, obviamente, e é importante que se diga, as garantias de segurança dos acusados. Porque também não deixa de não ser verdade que há muitas situações de denúncias caluniosas
entre casais sobre este particular. Com alguns objetivos futuros. Temos que ter atenção, e aqui temos que dar o benefício da dúvida às polícias e à Justiça e ao Ministério Público, porque tem que dilucidar e distinguir o trigo do joio, porque infelizmente também há quem faça, e não em tão pouca quantidade quanto isso, use indivíduo dos meios processuais ao seu dispor, isto é, eu vou-lhe arranjar um problema e faz uma falsa denúncia. E se isto for tudo, se as garantias de segurança não funcionarem, pode haver muitos inocentes com problemas e isso é muito grave também. Portanto, aqui também é difícil a Justiça porque tem que lidar também com batuteiros. E, portanto, manter aquele equilíbrio é muito difícil. Paulo, há um caso mediático que tem invadido a imprensa escrita de um casal de Famalicão, de Lousado, Famalicão, que envolve inclusivamente uma figura pública, onde se alega abusos sexuais da parte da senhora, do casal. O que te pergunto é se, no quadro da violência doméstica, se pode também incluir relações sexuais não desejadas. No tipo legal de crime, isto é, naquele corpo do artigo, define-se também como violência doméstica comportamentos sexuais que ponham em causa a autodeterminação, a liberdade individual de cada um dos cônjuges, seja ele homem ou mulher. Portanto, uma relação sexual não consentida e forçada no âmbito de uma relação familiar, também ela pode configurar o crime de violência doméstica. Porque tem a ver com a autodeterminação sexual. E se depois isso não nos levar a um crime que seja punido mais gravemente, autónomo daquele. Mas isso entra perfeitamente dentro daquilo que o legislador pretendeu salvaguardar enquanto violência doméstica. A violência doméstica é psíquica, física e tem a ver com a autodeterminação. Mas talvez a psíquica seja mais difícil de provar, a própria liberdade e a autodeterminação sexual. Portanto, estão ali salvaguardados estes bens jurídicos todos. Bom, neste caso em concreto, o que se alega é que participaria em festas, orgias, de modo obrigatório, portanto era compelida a participar neste tipo de atos. Como é que o legislador provaria se não existissem imagens? Porque face às imagens, há inclusivamente já análises feitas por alguns psicólogos que darão razão à senhora. Mas se não existirem imagens, como é que alguém prova que mantém relações sexuais com o seu marido, com o seu companheiro, não as querendo? A questão da prova é fundamental. E quando se falava há pouco, neste caso em concreto, que não tinha provas para manter a prisão preventiva como medida de coação máxima e adequada, se calhar, à situação em concreto, é exatamente a questão da prova. Porque o Tribunal e os juízes têm que decidir perante aquilo que lhes é presente. Muitas das vezes nós, na sociedade, não compreendemos e achamos a decisão injusta, mas o juiz não tem outra alternativa porque os factos que levam à sua frente são só aqueles e não levam todos. Decide face aos factos. Só decide face aos factos. Portanto, a prova é sempre difícil. Relativamente a este caso em concreto, eu não o vou comentar, até porque estas imagens públicas também em si só configuram um crime de devassa da vida privada, porque isto tem a ver com a vida privada. O Tribunal poderá analisar em concreto e atender aos meios de prova que atender fidedignos e os considerar como tais, porque as imagens podem ou não funcionar como prova. É evidente. Mas eles podem ou não ser aceitos pelos juízes. Podem ser ou não aceitos pelo Tribunal. O Tribunal é que vai decidir. O Tribunal irá decidir. Portanto, aqui, obviamente, que a prova é difícil. Portanto, a tarefa do juiz aqui é muito difícil, porque se é no âmbito privado, se não há testemunhos, não se consegue provar de outra maneira, tem que se recorrer a todos os meios de prova legalmente possíveis. E, portanto, Paulo, nós só falamos neste caso de abuso sexual, não deste em particular, mas falamos nos abusos sexuais, aproveitámos o facto desta notícia ser uma notícia corrente, mas porque nós acreditamos que muitas mulheres se deixam subjugar sexualmente apenas porque estão a cumprir a sua obrigação como mulheres e acabam sempre por aceitar, não querendo, acabam sempre por ceder aos ímpetos masculinos à vontade do seu companheiro. Como é que uma mulher sai disto? Sair disso é muito difícil. Uma questão de prova. Ou sai, portanto, não conseguindo provar que está em causa a sua autodeterminação sexual, não se conseguindo provar essa situação em concreto e não entra no âmbito da esfera criminal, tem sempre o recurso ao divórcio, à separação e alegando também os mesmos factos, só que numa esfera, não na última rácio, isto é, não na esfera criminal, mas na esfera civil. Pode ser motivo também para violação de dever conjugal de um dos cônjuges e levar a um divórcio, porque pode ter uma dificuldade muito maior em provar
em provar a violência doméstica, o crime. Portanto, esta questão. Mas eu devo dizer também que também há homens alvo de violência doméstica psicológica. Sim. Fala-se, tem-se a tendência a dizer mulher, mas também há homens, e conheço casos em concreto. Alguns vítimas de agressões, alguns vítimas terríveis de violência psíquica, e, portanto, convém também alertar para essa situação. Estamos, mais uma vez, a entrar num campo muito íntimo, percebe-se pelo silêncio que de repente reinou neste estúdio. Estamos a falar também, num caso concreto, dos abusos sexuais entre casais, onde o falso testemunho também pode ser usado com algum intuito, não é? Corremos também essa hipótese. Não é? São matérias sensíveis, primeiro porque tem a ver com a vida privada das pessoas. E se é privada não é pública, é logo a primeira questão. Sim. Nós temos na nossa vida pessoal uma esfera pública, isto é, o meu nome, a minha residência, há elementos da minha vida pessoal que são públicos. Há outros que são da minha vida privada. E até, como dizia um professor de Coimbra, e há outros da esfera do segredo, que ninguém tem que saber, nem mesmo os tribunais. Havia quem defenda, nos direitos de personalidade, quem defenda isto e pode levar ao ponto de se recusar, inclusivamente, a determinados tratamentos ou a determinadas provas periciais. Portanto, o que está na esfera privada, por algum motivo é. E, portanto, tudo o que está na esfera privada normalmente é feito dentro de um ambiente fechado e isso traz uma dificuldade enorme em termos de prova. Portanto, aqui depois tem que vigorar outros expedientes, não todos estes expedientes que deem a volta à lei, mas expedientes, enfim, se não se consegue por esta via, pela via do divórcio, pela via da separação, há de se conseguir alguma coisa. E é evidente que ao longo da vida a pessoa que é sujeita a maus tratos desta natureza também desabafa com alguém. Também desabafa. E se a situação de revestir uma natureza muito, muito grande, obviamente, que também o pode manifestar isto junto da polícia ou junto do Ministério Público e ele poderá decretar as diligências que achar necessárias, que possam vir a ajudar na prova. Pode um homem ou uma mulher negar-se a ter vida sexual com o seu par e querer manter-se casado? Na vigência do matrimónio, na vigência do casamento, sim, isso é uma causa que leva à dissolução que leva ao divórcio. Isto é, há a violação de um dever conjugal. O dever de manter relações entre os casais tem a ver com o dever agora esqueci-me, agora tive um lapso de memória, mas sim, com o dever de fidelidade, o dever de cooperação, enfim, está especificado na própria lei, portanto, configura a violação, é um dos deveres conjugais. Está elencado. Está elencado, portanto. Aliás, até pode ser motivo de anulação de um casamento. Isso é se nunca tiver havido uma relação sexual. Se nunca tiver havido. Aliás, até no próprio direito canónico pode levar à anulação do casamento, que é o casamento rácio ou não consumado. Mas o que te perguntava era alguém que pode amar profundamente o seu par, mas que não quer ter relações desde sexuais. Que a outra parte o aceite, não tem problema. Se não aceitar, exatamente para ver esse... Se não aceitar e quiser ter esse tal dever o dever conjugal, que tem a ver com o dever de coabitação, no fundo, a violação desse dever pode configurar e dar motivo ao divórcio, até ao divórcio litigioso. Divórcio litigioso. E perde a parte de direitos por se recusar a ter uma vida sexual com o seu cônjuge? Não perde direitos, perde o casamento. Porque o divórcio será decretado desde que se faça prova disso. Mas como sabes, imediatamente se pensa nos bens. Perde direitos na partilha dos bens? Relativamente aos bens, não. Isto realmente confunde-se muitas vezes. Confunde-se muito. Uma coisa é o divórcio, que é a dissolução do casamento. E muitas das vezes isto pode parecer... É que as pessoas vivem juntas numa casa que estão a pagar, que têm um carro que também estão a pagar os dois. O divórcio é um problema, não é. O divórcio é a resolução de um problema. Uma vida que não se está a dar bem. Mas esta é uma das questões. Outra é a partilha. Quando há um divórcio litigioso e há um que é considerado culpado, pode ser eventualmente condenado ao pagamento de indemnização ao outro cônjuge, mas não vai influir de sobremaneira na partilha. Porque a partilha, depois depende do regime de casamento, se forem comunhão de adquiridos... Há sempre uma parte portanto, a partilha não tem nada a ver, as pessoas não têm que ter medo por causa disso. Até porque são momentos distintos. Primeiro faz o divórcio e depois é que vamos à partilha. Portanto, são momentos completamente distintos. O que pode haver no caso de divórcio litigioso é, eventualmente... Voltemos ao abuso sexual. Também estamos em querer, até por algumas denúncias que todos conhecemos, que algumas mulheres, porque são elas as principais vítimas, desistam das suas pretensões de separação, exatamente por pensarem que, por se quererem separar e por não conseguirem provar, quer seja violência sexual, quer seja violência doméstica ou psicológica, que não o querem fazer, não se separam, exatamente para não perderem o direito a uma série de bens que
com os quais se habituaram a viver. Pois, mas não perdem. Não perdem de todo, têm direito à ameação dos bens. Não é? Essas têm que se informar. Não, mas eu julgo que é a maior parte das pessoas, não é? As pessoas desconhecem. Mas não há. Eu quero divorciar, logo perco direitos. Os bens que são adquiridos no regime geral depois do casamento são de ambos os cônjuges e são divididos pela ameação em partes iguais. Os que são adquiridos antes do casamento e pelo regime geral de um só dos cônjuges pertencem a ele próprio, portanto, já vem antes do casamento. Mantém. E, portanto, isso é perfeitamente claro e na partilha todas essas condicionantes são aferidas e, portanto, se um ficar com um bem, o outro tem que dar tornas, isto é, tem que pagar a outra parte ao outro. E, portanto, é uma questão. E depois ainda há outras particularidades que têm a ver com a casa de morada de família, que nem sequer têm a ver ainda com a partilha, os filhos, é muito antes e aí, muitas das vezes, um dos cônjuges pode ficar a habitar na residência sem a pagar, porque é casa de morada de família também. Paulo, muito obrigado por teres vindo mais uma vez à Praça da Alegria, infelizmente para falar num dos